falando de novo sobre nós, foi uma coisa que a gente demorou a sacar. Isso. Que foi o seguinte, cara, à medida que a gente foi se tornando cada vez mais relevante e os debates que aconteciam aqui, aquele lance que você falou sobre o Tais, dele poder, do Varela, na verdade, de poder fazer umas perguntas que vocês não podiam fazer, pô, eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu vou falar. O Reinaldo Azevedo, a gente trocava mais, né? Mais ideias pelo WhatsApp. E ele falando sobre a conversa que a gente teve aqui com o Moro. E ele falando sobre, cara, tem coisas que só vocês podem falar. Porque a gente tem um certo... A gente precisa seguir aqui uma linha e ter um certo decoro que vocês não têm. E vocês abertamente não têm. Então, se dá pra eu perguntar umas paradas pra figuras que um jornalista do calibre do Reinaldo Azevedo não poderia, sabe? E aí ele tava elogiando, inclusive, sobre como a coisa foi conduzida e coisas que a gente tirou ali do Moro e tal. Então, pô, mas à medida que a gente foi se tornando mais relevante no debate, a gente foi se tornando mais... até contundente mesmo com as pessoas que a gente estava conversando e os assuntos que eram abordados. Porque isso daqui nasceu... A ideia sempre foi uma conversa de bar. O mais humana possível. A gente traz as pessoas e vamos ter uma conversa humana aqui. Honesta. O mais honesto possível que é possível ter com um monte de câmera ligada. Mas o mais honesto possível. E à medida que a gente foi se tornando relevante, essas conversas elas foram se tornando cada vez menos uma conversa de bar. Sabe? Elas foram se tornando cada vez mais... como o que a gente falava que repercutia muito, a gente não queria aceitar que a gente não podia mais falar as atrocidades que a gente falava. E não estou falando atrocidades assim do ponto de vista criminosos ou qualquer coisa do tipo assim. Por exemplo, o Monark perguntou pro Luan Santana se ele era vesgo. Entendeu? Então assim, pô, tu não era vesgo? Que não sei o quê. E isso repercutiu de um jeito, um troço assim meio inócuo, mas assim, que repercutiu de um jeito assim, que a gente gostou. Pô, que legal que isso daqui repercutiu e tal. Só que quando a gente fala uma merda, ela também repercute. Sim. E ela fica gigante. Sim. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. O nome disso é maturidade. É você escolher as merdas que você vai falar. Entendeu? Tem uma arte nisso. Tem uma arte nisso que lá, assim... Eu posso falar muitas merdas aqui do jeito certo. Exato. Que, na verdade, não é nada novo. O bobo da corte era o cara que era capaz de fazer uma piada pro rei, sacaneando o rei, e ele não perceber o quanto que aquilo era profundo, você entendeu? E essa é a arte do humor. É a arte que foi cultivada no CQC. O Varela é engraçado até, porque no começo era porque tinha pouca audiência, depois eu acabei passando por todas as emissoras com ele. Quando você tem muita audiência, muda o escopo da coisa. Mas isso é um desafio muito legal. É isso que eu quero dizer. Você aumenta a responsabilidade, então você tem que ficar mais maduro e ser mais esperto, não ser bobinho, você entendeu? De achar que a liberdade... Se você chegar para um candidato e falar, o senhor é ladrão? Que é o que todo mundo fala. Chama aquele cara de ladrão. Você não tem vontade de falar pra ele que ele é ladrão? Não, eu não falo que ele é ladrão, mas eu faço questão de todo o episódio dizer que eu não confio em político. Então eu tô dizendo ali que eu não confio em político porque eu acho que ele é ladrão. Eu quero até deixar registrado ainda, porque o Dr. Paulo pode estar vendo esse programa. Eu nunca disse que o Maluf é ladrão. Eu perguntei se era verdade que ele era ladrão. Eu quis só checar essa informação. Ou então você disse... Você entendeu? Melhor cara pra falar ele mesmo, né? Então, essa é a virada. E tem uma cena, agora eu lembrei, Tramontina, não sei se você vai lembrar, depois desse primeiro comício das diretas no Pacaembu, teve o comício da Sé, que aí foi 1 milhão de pessoas, e a Globo... Eu estava lá. Você estava lá. E a Globo não estava dando as notícias que havia um movimento das diretas. Isso está no livro até da biografia do Roberto Marinho, escrito pelo Pedro Bial. A Globo estava com viés contra o movimento das diretas, ela reconheceu depois, e nós estávamos lá nesse palanque, entendeu? E eu me lembro que eu encontrei o Tonico, grande repórter, né? Grande amigo, Tonico Ferreira. Maravilhoso, Tonico Ferreira, repórter do Jornal Nacional. E eu perguntei pro Tonico, eu falei, com a câmera ligada, eu falei, porra, Tonico, por que vocês não estão falando que tá rolando isso daqui? E ele me respondeu.
entendeu? Porque eu era o Varela, eu era um cara que, né, podia fazer aquela pergunta para ele, e eu até perguntei para ele, eu falei, ô Tunico, por que você é jornalista? Ele falou, porque quando eu estava na faculdade eu fazia jornalzinho de oposição. Eu falei, e agora? Jornalão da situação. Então, isso, me lembro isso é a sinceridade, Igor, que você fala de um papo como o de vocês, que esse é o grande mérito. Eu acho que essa é a originalidade que tem. Eu acho que hoje as pessoas só querem isso, entendeu? Mesmo nos grandes canais, mesmo nas... Aliás, não tem mais grande canal. Eu acho que a grande novidade é que acabou a mídia de massa. Acabou. Agora é tudo nicho, inclusive dentro da mídia de massa. Tem o pessoal que vê Fórmula 1, se a Fórmula 1 for para esse canal, eu vou atrás. Tem o pessoal que vê Antena Paulista, tem o pessoal que vê... Eu sou, por exemplo, assíduo do Globo Rural. Para mim é um programa que eu assisto há 40 anos, acho do cacete. É um nicho ali de pessoas que assistem aquilo. Não é, você não precisa ver só mais um canal. Você vê o Flow, você vê o Podpah, que é o concorrente, você vê tudo ao mesmo tempo. Não é concorrente, é coexistente. Ah, olha como ele tá suave, pessoal. Não é questão de ser, eu sempre falei isso. Pô, a gente que criou o bagulho, pô. Manda um beijinho pra eles. Um beijo pros caras do Podpah. Então, Beijo, olha, hoje você convida o cara para ver o estúdio. Você tem o direito de perguntar para ele o que você quiser. Uhum. Agora, você pergunta para ele se ele é ladrão, você fala para ele assim: o senhor foi acusado pelo Ministério Público de desviar 300 milhões de reais na construção de tal estrada. O senhor foi acusado pelo órgão X da Procuradoria-Geral da União ou pela Procuradoria de não sei o quê, disso. Existem 38 processos contra o senhor por prevaricação, por papapá. Como é que o senhor caracteriza a sua atuação? Tô perguntando se ele é ladrão, só que de um jeito rebuscado, né? Rebuscado não, isso é trabalhoso, isso é informação. Porque qualquer coisa que ele venha a dizer, as pessoas não vão acreditar, porque você já falou que ele está sendo processado 38 vezes, ele é acusado de desviar dinheiro. Então, na hora de fazer essas entrevistas com candidatos, o trabalho que se tem, e aí eu tenho que defender a Globo, a gente trabalhava 3 meses antes de cada entrevista, um grupo de jornalistas falando assim: o que eu vou perguntar para o candidato? O que o senhor vai fazer no transporte? Aí ele fica blá, 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 blá. Isso ele fala na propaganda política. Lá ele fala o que ele quer. Aqui nós vamos confrontá-lo com as contradições do discurso com a atuação dele. Para confrontá-lo, você tem que ter informação oficial, checada. Isto é trabalhoso, isto é demorado e isto é caro. Poucos fazem. Então, na hora das entrevistas com os candidatos, cara, olha, era um trabalho, mas brutal, insano, extremamente cansativo. Mas na hora da entrevista, o cara pulava miudinho. Um dia, eu perguntei para o Alckmin, na última candidatura dele, falei para ele assim: o senhor prometeu que o senhor, em seu governo seriam implantados tantos quilômetros de metrô. O senhor só fez tanto. Como é que o senhor explica diante da promessa? Não, vou terminar meu governo com 400 quilômetros de metrô. Eu falei, não, o senhor está juntando metrô com trem. Eu estou perguntando de metrô. Eu sabia quanto eram os trens que ele tinha construído e quanto era o metrô. Ele tentou me dar um passa-moleque, e eu não entrei na dele. Mas é porque eu tinha informação. Então, na hora de entrevistar candidato, você tem que estar muito bem informado, senão você faz pergunta genérica. Você leva um drible fácil. Muito fácil. Eles são especialistas em driblar. Claro. Eu já passei por isso aqui. Tem uns caras que a gente pergunta A, o cara responde B, daí você, tá, mas e A? Aí o cara responde C. Aí tu fica, caralho. Tá, então eu espero que as pessoas que estejam assistindo saquem o que eu tô sacando aqui, que é a nossa proposta, inclusive, ela é quando é assim um assunto mais delicado ou mais difícil, como é com esses caras, na verdade, em geral, assim, inclusive aqui agora, nesse momento, o que eu gostaria de verdade é que as pessoas ouvissem o que a gente está falando e não tomassem o que a gente fala aqui como absoluta verdade, mas que, na verdade, usem isso daqui para, sei lá, para ir checar ou para formar a sua própria opinião, porque eu não sou o cara que vai dizer para alguém como votar, por exemplo.
Não quero ser esse cara. Eu quero influenciar o debate. Eu quero, na verdade, estimular o diálogo, sabe? Eu não quero mandar ou dizer para as pessoas como é o jeito certo de viver. Não é esse o meu objetivo. Tá bem longe disso. Na verdade, o que eu quero é as pessoas conversem. E debatam e que ouçam os assuntos que a gente levanta aqui e se inspirem a procurar saber, a se informar mais e coisa do tipo, sabe? Claro. Não dizer para as pessoas qual é a melhor maneira de fazer qualquer coisa na vida delas, pelo amor de Deus. Eu sou um cara normal, caralho. Você chegou aqui, eu tava com os pés em cima da mesa. Mesmo porque o que eu acho não é mais importante ou menos importante do que aquilo que você acha, né? Muitas vezes eu era perguntado assim, por que você não faz comentário em todas as reportagens e tal? Primeiro que fica muito chato. Você fica parecendo o dono da verdade, o sabichão. Todo sabichão é um chato. É. Todo dono da verdade é um mala. É isso aí. Né? Ainda mais nessa era que a gente está, né?